Terá com seu filho Abrão. Seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Mas ao chegar a Harã, fixaram-se ali. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Imaginemos o seguinte cenário. Fazemos uma caminhada brutal, assim, pelo deserto mais inóspito possível. Certo. A fugir de um estilo de vida tóxico que, no fundo, nos estava a destruir. E depois de 2 anos inteiros de poeira e exaustão... Uma eternidade, não é? Exatamente. Depois disso tudo, desfazemos as malas numa cidade que é uma réplica exata daquela de onde acabamos de fugir. Pois parece completamente irracional. Parece, não parece. Mas é exatamente este o retrato paradoxal que vamos dissecar hoje nesta nossa exploração aprofundada. A nossa missão aqui é mergulhar num único versículo, um versículo que esconde uma das maiores tensões da experiência humana. Estamos a falar de Gênesis 11, versículo 31. E repara que é um texto que, se for lido assim à pressa, parece apenas um diário de bordo poeirento, digamos assim. Sim, só nomes e lugares. Exato. O versículo relata a jornada de uma família liderada pelo patriarca Terá. Ele leva consigo o seu filho Abrão, o seu neto Ló e a sua nora Sarai. Eles saem de Ur dos Caldeus com um destino traçado de forma inequívoca. Para a terra de Canaã. Nem mais. Contudo, e é aqui que o enredo ganha contornos realmente fascinantes, eles ficam a meio do caminho. Ao chegarem a um lugar chamado Arão, eles simplesmente estagnam, fixam-se por lá. Há aí um detalhe que eu acho que não nos pode escapar logo ao início. De qual? A ausência de Naor. Exatamente. Importa notar esse detalhe editorial que é subtil, mas crucial. A ausência de Naor, que é o outro filho de Terá. Ele não embarca nesta jornada com o resto da família. Bem visto. A narrativa limita o grupo estritamente àqueles que estão ligados à linha que carregará o propósito divino, separando-os do resto do clã. Pois, e esse filtro inicial já nos diz que esta não é uma daquelas migrações económicas ou uma simples busca por melhores pastagens. Não de todo. Há um propósito claro e cirúrgico nesta viagem. Mas, para percebermos a verdadeira magnitude desta desistência a meio do caminho, acho que temos de olhar para a geografia. Sem dúvida, o contexto geográfico muda tudo. Porque não podemos olhar para este trajeto com os olhos de quem viaja de avião ou conduz numa autoestrada. Temos de entender a escala colossal desta migração. É que estamos a falar de um mundo completamente diferente. Pois, o texto diz que eles saem de Ur dos Caldeus, lá no sul da antiga Mesopotâmia, rumo a Harã, que fica no atual território da Turquia. Eles seguem o vale do rio Balites e estamos a falar de uma distância de cerca de 1000 quilómetros. 1000 quilómetros a pé, no mundo antigo. É impressionante. Na prática, o que é que envolvia mover uma família inteira ao longo desta rota, naquela época? Bem, envolvia uma complexidade logística que hoje, sinceramente, mal conseguimos conceber. Imagino que sim. Cruzando essa distância com o ritmo documentado das caravanas daquela época no Médio Oriente, estamos perante uma jornada de desgaste extremo. Uma comitiva destas não é composta por atletas que viajam leves. Claro, levavam a vida toda atrás. Exato. Incluía idosos, como era o caso de Terá, além de uma imensidão de animais de carga, rebanhos de ovelhas e cabras, aquelas tendas pesadíssimas feitas de pele. E toda a estrutura de um clã? Tudo, todos os pertences, a água e o pasto é que ditavam o ritmo diário. Não era a pressa de chegar. Uma estimativa razoável aponta para cerca de 8 semanas ininterruptas de caminhada. 8 semanas. Uau! São quase 2 meses a pé, a enfrentar aquele pó abrasador, as variações térmicas violentas do deserto, muito calor de dia, frio à noite. E os perigos, não é? Salteadores, animais selvagens. Pois o perigo constante de salteadores e a exigência brutal de alimentar dezenas de pessoas e animais num ambiente implacável. Onde a coisa fica mesmo interessante é que isto muitas vezes passa ao lado de quem lê o texto. É que sair de Ur não era como mudar de uma aldeia pacata para o campo. Nada disso. Ur era o topo do mundo. Pois, Ur dos Caldeus, no 2º milénio antes de Cristo, era o pináculo da civilização. Quando lemos sobre a glória de Ur, deparamos-nos com uma verdadeira metrópole. Uma cidade super avançada,
Um polo comercial altamente sofisticado. Eles tinham esgotos, tinham escolas, tinham comércio internacional e tinham, no centro de tudo, o famoso zigurate. Exatamente. O grande zigurate de Ur. E importa explicar o que isto significa para quem nos ouve. Porque não era apenas um edifício alto ou, sei lá, um enfeite na paisagem. Não era só um templo qualquer. Não. Um zigurate era uma estrutura maciça, em pirâmide de degraus, construída em tijolo cozido, que servia como o coração absoluto da cidade. O centro nevrálgico. Nem mais. Não era apenas um centro religioso. Era o Banco Central, era o centro administrativo e o principal motor económico de Ur. Uau! Os sacerdotes do templo geriam vastas propriedades agrícolas, recolhiam os impostos e até distribuíam rações. Ou seja, toda a rede de segurança social, económica e cultural gravitava em torno desta estrutura colossal. Então, se quisermos usar uma analogia moderna, Uhum. sair de Ur não era apenas mudar de ares. Era o equivalente a desligarmos da única rede de internet do mundo antigo. É uma excelente analogia. É um corte total. Perdia-se o acesso à economia, a proteção das muralhas de tijolo e toda essa rede de segurança social de uma só vez. Fica-se por conta própria. Pois. E convencer uma família inteira a abandonar esse nível de conforto e de avanço tecnológico para ir caminhar 2 meses pelo pó rumo a um destino que era invisível é um ato de ruptura inimaginável. E é preciso uma motivação muito forte. O que me obriga a perguntar o seguinte: porquê? Qual foi a força motriz capaz de os arrancar de um conforto tão absoluto? A resposta a essa pergunta é estritamente teológica e leva-nos diretamente ao clima espiritual daquela metrópole. Certo. Aquele sistema económico e social de Ur, que acabamos de descrever, estava intrinsecamente ligado a uma estrutura profundamente idólatra. Estava tudo misturado. Tudo. Ur era o epicentro mundial do culto ao deus lunar Nana, que mais tarde também ficou conhecido como o deus Sin. E esta religião não era uma preferência privada que se vivia em casa. Tinha de ser pública. Exigia devoção pública, rituais constantes e um alinhamento total com o sistema do templo para que alguém pudesse simplesmente prosperar nos negócios. Ou fazes parte ou estás fora. Basicamente. E a família de Terá não estava à margem disto. Séculos mais tarde, o livro de Josué, lá no capítulo 24, versículo 2, revela-nos textualmente que a família de Terá servia a outros deuses do outro lado do rio Eufrates. Ou seja, eles não eram uns dissidentes oprimidos que queriam fugir do sistema. Eles faziam parte da engrenagem. Completamente integrados nas práticas religiosas de Ur. Extrair Abrão dessa corrupção espiritual e, no fundo, criar uma nação separada, há algo que me faz muita confusão como anfitriã desta nossa conversa. Diz lá. O texto de Gênesis diz que foi Terá, o pai idólatra, quem pegou na família e iniciou a viagem. Pois é. Se o chamamento original era para cortar com a idolatria, por que é que o patriarca que servia a outros deuses é que está a liderar a comitiva? É uma excelente questão. Será que Terá estava secretamente a sabotar a viagem desde o início? Tipo, mantendo o controle para os guiar para um lugar familiar? Bem, essa é uma leitura muito perspicaz das dinâmicas de poder no mundo antigo, porque, numa sociedade patriarcal, Terá, como o homem mais velho, detinha a autoridade absoluta sobre o clã. Ninguém se opunha a ele. Jamais, mesmo que o chamamento divino tenha sido dirigido a Abraão, e o texto posterior esclarece isso, era impensável em termos sociológicos que Abraão partisse sem o consentimento, a liderança aparente do seu pai. Faz sentido. A estrutura familiar exigia isso. Claro, e é aí que entra a grande ironia arqueológica de Arã, o local onde eles finalmente param e estagnam. O que é que tinha Aram? Arã não era um oásis neutro no deserto. As escavações arqueológicas modernas revelaram que Arã era o outro grande centro mundial de adoração ao mesmo exato deus lunar, o deus Sin. Estás a brincar? A sério? A sério. Os templos, os rituais, o sacerdócio, tudo em Arã era praticamente um espelho perfeito do sistema religioso de Ur.
Então a teoria da sabotagem, ou pelo menos do enorme apego ao que era familiar, ganha imensa força. É absolutamente trágico. É uma ironia triste. Eles submetem-se a uma jornada de 1000 quilómetros, perdem o conforto todo de Ur, enfrentam os perigos terríveis do Val do Balites. Só para parar no mesmo sítio, espiritualmente falando. Pois, e depois de todo esse sacrifício enorme para fugir de um ambiente idólatra, acampam numa cidade que tem a exata mesma atmosfera religiosa. O que é fascinante aqui é essa contradição absurda. É o equivalente a alguém tentar fugir de um vício terrível de jogo, vender a casa toda em Las Vegas para recomeçar do zero, conduzir durante semanas pelo deserto a sofrer imenso e depois decidir comprar casa em Macau. É a analogia perfeita. Eles fugiram da geografia, alteraram ali o código postal da família, mas aterraram na exata mesma realidade espiritual. Estou perplexa. Ao paradoxo brutal do movimento sem transformação, não é? Geograficamente, o movimento foi de facto monumental. Atravessar 1000 quilómetros no mundo antigo é um feito extraordinário que exigiu muito suor, lágrimas e um esforço logístico imenso. Não lhes podemos tirar esse mérito. Não, claro que não. Mas espiritualmente e culturalmente, eles procuraram refúgio numa réplica exata daquilo que deveriam ter deixado para trás, de uma vez por todas. Procuraram conforto. Terá, ao chegar a Harã, deve ter olhado para aqueles santuários locais todos e sentido um alívio imenso. Para ele o mundo voltava a fazer sentido. Estava em casa outra vez. Pois. Daí a paragem não ter sido um mero descanso para curar as feridas dos pés ou alimentar as ovelhas. A obediência ao chamamento foi apenas parcial e, consequentemente, aquele corte com o passado simplesmente não se consumou. Ok, vamos dissecar isto a fundo agora, olhando para as palavras. Porque a Bíblia não usa palavras ao acaso, pois não? Nunca. Cada palavra tem um peso enorme. O modo como o versículo descreve a atitude deles ao chegar a Harã deita por terra qualquer desculpa de que eles estariam apenas a fazer uma paragem técnica para reabastecer as carroças e seguir viagem. Completamente. O texto é claro. A escolha milimétrica do vocabulário original pinta um quadro muito claro da verdadeira intenção de coração deles. Sem dúvida. No original hebraico, a linguagem expõe logo o coração daquela família. O verbo central que o autor de Gênesis utiliza para descrever a ação deles em Harã é a vayeshvu sham. Vayeshvu sham. E o que é que isso esconde? Este verbo deriva da raiz primária yashav. E a riqueza desta palavra é que ela não descreve o simples ato de parar momentaneamente ou pernoitar. Yashav significa sentar, habitar, instalar-se, construir rotina. Assumir residência. Exato, assumir residência permanente. O tom narrativo desta palavra indica sempre um estabelecimento definitivo e muito confortável. Ou seja, eles não encostaram na berma do caminho para descansar um bocado. Eles literalmente desfizeram as malas todas, construíram cercas para os rebanhos e disseram: é aqui que vamos viver. Sim, montaram o acampamento definitivo. É uma ruptura completa com o próprio espírito da viagem que eles tinham começado. Precisamente. E o impacto de lermos esta palavra yashav torna-se ainda mais ensurdecedor, digamos assim, quando o contrastamos com o verbo que inicia a viagem lá atrás. Qual era o primeiro verbo? O propósito original deles era ir para a terra de Canaã, e isso envolve o verbo hebraico lalekt, que significa caminhar, avançar de forma deliberada. Estar em movimento. Estar em movimento contínuo rumo a um destino traçado. O versículo 31 constrói, numa única frase, uma tensão poética que é dramática. Pois é. Começa com um lalekt, com uma energia vital incrível, um destino glorioso, mas termina abruptamente com um yashav. Eles sentam-se. O movimento morre. O movimento morre ali. A força daquele propósito enorme esvai-se na familiaridade e no conforto reconfortante de Harã. E esse verbo, esse sentar, eu sinto que carrega um peso psicológico tremendo para nós, porque revela a nossa profunda aversão como humanos ao desconhecido. Certo. Preferimos sempre o que já conhecemos, mesmo que seja mau. Pois, quando Canaã é apenas uma promessa distante e abstrata na mente deles, e Harã se apresenta ali com muralhas sólidas, mercados cheios e os templos com os quais eles cresceram a vida toda. A tentação é gigante. A tentação de trocar o extraordinário que é invisível por aquele medíocre tangível é simplesmente avassaladora. Aquele lugar que deveria ter sido apenas um hotel de beira de estrada no plano maior de Deus, transformou-se na morada principal. Foi o fim da linha para Terá.
Mas isso atira-nos diretamente para um dos debates mais intensos e antigos sobre esta passagem que eu conheço. O debate teológico sobre o motivo, não é? Exato. O que é que causou realmente esta estagnação? Foi uma contingência humana perdoável ou foi uma falha espiritual grave? Esse debate teológico tem fascinado gerações de estudiosos ao longo dos séculos, precisamente porque toca no modo como nós compreendemos a soberania divina, por um lado, e a fragilidade humana, por outro. Certo. Temos duas grandes perspectivas históricas que oferecem prismas completamente diferentes para olhar para este estancamento. A primeira perspectiva vem do conhecido teólogo e líder britânico John Wesley. O que é que ele diz nas suas notas explicativas? Ele registra, nas suas célebres notas sobre a Bíblia, uma visão muito pragmática e, eu diria, cheia de graça sobre este momento. Wesley faz uma análise cronológica rigorosa e foca-se na figura de Terá. E o que é que a idade de Terá nos diz concretamente sobre a decisão de parar? Porque ele devia estar mesmo muito velho. Wesley argumenta exatamente isso. Terá estaria extremamente idoso, exausto, ou possivelmente já debilitado fisicamente pela jornada terrível desde Ur. Faz sentido. 1000 quilómetros a pé naquelas condições. Sim, segundo os cálculos de Wesley, a família terá permanecido em Harã por um período bastante longo e considerável, cerca de 5 anos, até que Terá finalmente falecesse lá. 5 anos de paragem. Para Wesley, Harã não representa primariamente uma rebelião rebelde e obstinada. Representa, sim, uma pausa providencial e de misericórdia. Uma concessão de Deus. Exato. Deus, na sua paciência infinita, terá permitido esta espera. Abrão fica em Harã para cuidar do seu pai até ao fim, cumprindo um dever de honra filial inquestionável. Ok, percebo. Nesta ótica de Wesley, a paragem é um testamento à compaixão de Deus, que ajusta ali o ritmo da sua promessa à fragilidade física de um patriarca moribundo. Eu confesso que compreendo a beleza compassiva dessa leitura do Wesley, mas não posso deixar de ser um pouco crítica em relação a isso. Pois há o reverso da medalha. Se o mandato divino exige que Abrão deixe a sua parentela e a casa do seu pai para trás, parar numa cidade idólatra durante 5 longos anos, apenas para acomodar esse mesmo pai idólatra, não roça ali uma desobediência conveniente? É um bom ponto. Não estaremos nós a confundir empatia humana com fraqueza espiritual? Porque o texto, quando o lemos, não parece glorificar esta paragem de todo. E essa tua inquietação é exatamente o cerne da segunda grande perspectiva deste debate, e que foi defendida de forma muito exaustiva por Ellen G. White, especialmente no capítulo 11 da sua clássica obra Patriarcas e Profetas. E ela não é tão laneante, pois não? Não, nada mesmo. Em forte contraste com essa leitura compreensiva de Wesley, White coloca o foco total na urgência espiritual absoluta do chamamento divino. Era para sair já e não olhar para trás. Para ela, o objetivo primário de Deus era separar radicalmente e sem demoras a linhagem de Abrão daquele ambiente que estava a corromper ativamente a fé deles. Ou seja, não havia grande margem para negociação geográfica. O perigo era simplesmente demasiado letal para se ficarem por ali. Exatamente. Para Ellen G. White, a ordem para sair não era flexível, nem estava sujeita a ajustamentos diplomáticos familiares. Não podiam sentar-se à mesa a negociar. Deus sabia perfeitamente que a ligação profunda aos costumes do passado e essa idolatria familiar representava uma ameaça fatal ao desenvolvimento do grande plano da redenção. Permanecer em Harã, que já vimos que era o espelho perfeito de Ur. Era permanecer debaixo da mesma nuvem tóxica. Era permanecer debaixo da mesma influência corruptora. Exatamente. Na visão de White, a paragem revela como os vínculos terrenos e afetivos, mesmo aqueles que nos parecem mais honrosos e justos, como o cuidar de um familiar idoso. Sim, que aos olhos humanos é o mais correto. Pois, mas esses mesmos vínculos podem tornar-se artimanhas poderosíssimas para travar o avanço espiritual que Deus pede. Uau! Para ela, a obediência parcial, por muito justificada que pareça, é na sua essência uma desobediência mascarada de prudência. É um embate de perspectivas tão fascinante. Então, o que é que isto tudo significa para quem nos ouve? Por um lado, temos Wesley a lembrar-nos da nossa limitação humana. Somos pó, envelhecemos, adoecemos e Deus, de forma soberana, trabalha dentro das nossas limitações físicas e temporais. Com imensa paciência. Sim, mas, por outro lado, a visão implacável de White funciona quase como um farol de alerta máximo.
avisando-nos de que a nossa inclinação natural é usar essas mesmas limitações como desculpa para nos agarrarmos àquilo que Deus já determinou que nos vai destruir. Sem dúvida. É uma tensão constante. Arã transforma-se assim num campo de batalha diário entre o que é bom, mas familiar, e o que é perfeito, mas totalmente desconhecido. Se ligarmos isto a uma visão mais ampla e pensarmos na realidade da condição humana hoje, percebemos que a jornada de Gênesis 11 é a ilustração mais crua de como interagimos com o sagrado. Como assim? A lentidão humana é de facto tratada por Deus com enorme paciência. Repara, Deus não fulminou a família em Harã por ter parado e montado tendas. Pois não, ele esperou. Contudo, essa paciência não apaga a realidade dura de que a paragem continua a ser um obstáculo severo. A perfeição do plano de Deus teve de ficar, por assim dizer, sentada à espera. Tudo devido ao apego daquela família ao conforto idólatra e ao que lhes era familiar. É uma espera dolorosa. É. Harã transcende a geografia do Médio Oriente Antigo e torna-se um símbolo universal para todos nós. Um símbolo do meio termo. Harã é aquele espaço liminar, aquele espaço cinzento e enganador. Já não é o ponto de partida tóxico, o fundo do poço de onde nós sabíamos bem que tínhamos de escapar, Certo, já houve algum progresso. mas também está a milhas de distância do destino radioso e pleno que nos foi prometido por Deus. É a zona de conforto mais perigosa de todas. E sabes porquê? Porquê? Porque nos dá uma falsa sensação de vitória. Eu imagino Abrão e Terá ali sentados a olharem para os calos nos pés, a recordarem os 1000 quilómetros de poeira e sofrimento e a dizerem, bem, já não estamos em Ur, fizemos imenso progresso, sobrevivemos. Já fizemos a nossa parte, não é? Exato. E, no entanto, eles estavam imersos nos mesmos sacrifícios à lua, a respirar o exato mesmo ambiente religioso, apenas com um cenário paisagístico diferente à volta. Isso é o poder ilusório do movimento incompleto. É o perigo de mudar o cenário exterior sem mudar a substância interior. Nem mais. A nossa vida está cheia de jornadas que se iniciam impulsionadas por convicções profundas, parcerias lindas com Deus, mas que depois são abortadas a meio. Ficam ali suspensas. Grandes rebeliões escandalosas. Ninguém ali em Hará levantou os punhos para o céu e gritou de raiva que odiava Canaã e não queria ir. Pois não. Foi muito mais subtil. Eles simplesmente cansaram-se da jornada. Renderam-se ao peso das exigências familiares, ao alívio de um ambiente cujas regras eles já conheciam de cor, e ao medo, aquele medo muito humano, de avançar para um território que eles simplesmente não podiam controlar. Preferiram sentar-se. Eles decidiram que o verbo yashav, o sentar-se confortavelmente, era muito mais apelativo e imediato do que o custo contínuo e cansativo do verbo lalechet, o continuar a caminhar em fé. E essa é uma armadilha tão, mas tão incrivelmente atual, que serve de lição prática e diária para qualquer um de nós que esteja a estudar este texto de forma séria. Uma lição dura, mas necessária. Porque é tão fácil celebrarmos o facto de termos abandonado o Ur das nossas vidas, aqueles vícios mais evidentes ou as nossas antigas formas de viver. Os pecados óbvios, digamos assim. Sim, sem sequer percebermos que parámos completamente a meio da viagem. Trocámos de cidade ou trocámos de hábitos exteriores, vestimos de forma diferente, mas continuamos no nosso íntimo a adorar e a ser governados pelas mesmas luas. Pelos mesmos deuses. Pelos mesmos ídolos modernos, sejam eles a busca incessante por estatuto que não largamos, o nosso conforto intocável ou simplesmente o desejo de ter controle absoluto sobre os nossos dias e sobre o nosso futuro. Esse conformismo silencioso de que falas é o grande inimigo de um propósito pleno com Deus. Harã, historicamente, não foi nunca concebida na mente divina para ser um destino de habitação. Era só uma paragem. Era apenas um ponto de passagem. Ao transformar o transitório no permanente, a família de Terá simplesmente adormeceu a promessa. Foi preciso que Terá falecesse ali em Harã para que o chamamento voltasse a ecoar com clareza nos ouvidos de Abrão. Para ele acordar finalmente. E o impulsionasse finalmente a arrancar em direção ao que Deus tinha originalmente planeado desde o primeiro dia. O que torna este mero registro de viagem numa das matérias mais densas e mais ricas para continuarmos a dissecar em conjunto. Não se trata apenas de uma lição fascinante de história antiga, de arqueologia, de zigurados ou daquela análise linguística do hebraico que fizemos. Não, é muito mais profundo que isso. Este versículo é, no fundo, um espelho. E para quem estuda estas verdades de forma dedicada, possivelmente a debater em profundidade na sua escola bíblica com outros, a verdadeira provocação que Gênesis 11:1
Versículo 31 nos lança, não é perguntar se já começamos a caminhar. O início é sempre mais fácil. Pois é, todos nós temos muito orgulho nos primeiros passos e nos quilómetros e vitórias que já deixamos para trás. A questão que verdadeiramente incomoda aqui, aquela que exige uma reflexão brutalmente honesta de quem nos ouve, é esta. Onde é que nós nos encontramos agora, neste preciso momento, em relação ao destino final que nos foi indicado lá atrás? É uma pergunta desconfortável, mas essencial. A jornada rumo ao propósito divino não se compadece com acampamentos definitivos nestas nossas zonas de conforto espirituais. Exatamente. Fica a pergunta no ar. Qual será a versão moderna de Aram para cada um de nós hoje? Pode ser tanta coisa. Pode ser aquele lugar geográfico onde estagnamos, aquele hábito persistente, aquele relacionamento compromisso que nos trava ou aquela situação intermédia que até nos convence de que fizemos um grande progresso em relação aos nossos velhos erros em us. Mas que não passa de uma ilusão. Mas que, na dura e silenciosa realidade dos factos, é apenas o sítio simpático e familiar onde o nosso verdadeiro propósito com Deus acabou por adormecer. Fica este desafio tremendo para a vossa meditação pessoal, para continuarmos a dissecar o texto e a confrontar o nosso próprio caminho. E a não desistir de caminhar. E assim terminamos hoje esta nossa exploração aprofundada, com a alegria imensa de escavar e descobrir a riqueza inesgotável escondida nestas entrelinhas das Escrituras. Continuemos despertos, sempre em movimento e de olhos postos no nosso destino final. Até à próxima.